A vitória do Corinthians por 2-1 sobre o Criciúma na noite da última terça-feira deu aquele respiro pro Timão na tabela do Campeonato Brasileiro, apesar do time não sair da zona de rebaixamento ainda. O jogo também contou com a estreia de alguns reforços e principalmente do treinador Ramon Dias. O zagueiro Kaká, ao final do jogo, mandou aquele recado para a imprensa bastante forte. Se você quiser saber mais sobre todos esses assuntos, fique aqui nesse vídeo, deixe o seu like, sejam muito bem-vindos ao Boteco Corintiano. Meu nome é Gabriele Sena. Amigos, finalmente a gente pode comemorar uma vitória do Corinthians nessa semana. O Timão entrou em campo ontem, na noite da última terça-feira, para enfrentar o Criciúma em casa e venceu por 2-1. Foi um jogo bastante difícil. O duelo contou com algumas estreias importantes para o Timão e que deixaram a torcida do Corinthians já bastante satisfeita com algumas questões. Vamos falar sobre o jogo de modo geral. Vou começar pelo primeiro tempo, né? O primeiro tempo do Corinthians foi bastante difícil. Ramon Dias, que é o novo treinador do Corinthians, estreou aí, veio sem muitas mudanças drásticas na escalação. Claro, teve 5 dias aí para trabalhar e decidiu não usar tanto de primeiro momento, né? O que é importante. Mas a gente pode ver um time diferente nos próximos dias, nas próximas rodadas de Ramon Dias, mesmo com a cara de Ramon Dias. Por enquanto, o treinador decidiu entrar com uma escalação aí do 4-3-3, né? Utilizando esse método tático. E claro, o primeiro tempo foi muito difícil. O Criciúma foi ali pressionando bastante o Corinthians, fazendo o que é o goleiro do Timão, que fez a sua estreia ontem, fazer algumas defesas bem importantes já no primeiro tempo. O gol do Criciúma, no entanto, veio aí com uma falha próprio Corinthians. Foi o Kaká, acabou errando o tempo da bola, acabou desviando ali e contribuindo para a equipe adversária fazer o gol. Isso foi aos 41 minutos. Então o Corinthians foi perdendo para o segundo tempo, né? É claro que dá aquele desânimo todo, mas o Corinthians de fato se manteve ali e conseguiu entrar no segundo tempo de outra forma. O segundo tempo do Corinthians foi diferente, né? O Timão já começou o primeiro tempo aos 8 minutos abrindo o placar com uma jogada que veio do Hugo e do Wesley, que de calcanhar mandou ele pro Romero abrir o placar. Com isso, o Ramon Dias, o treinador, decidiu fazer algumas mudanças rápidas ali, então tirou o Wesley e colocou o Igor Coronado. O Igor Coronado foi importante para que viesse o gol de empate, ele deu assistência ali pro Kaká, que de vilão no primeiro tempo foi ali de herói da partida, né? Então o Corinthians conseguiu vencer o Criciúma por 2-1 de virada e com gols importantes, mas assim, de modo geral, a gente conseguiu ver algumas coisas de diferença dos últimos jogos, né? Apesar de ter ali sido a mesma equipe, no mesmo esquema tático, o meio-campo do Corinthians, que era aquele marasmo, algumas jogadas ontem a gente conseguiu observar vindo propriamente desse meio-campo do Corinthians, né? Das atuações que foram ruins, o Yuri Alberto mais uma vez foi ruim. Ainda no primeiro tempo, o Romero tentou passar ali pro Wesley, pro Yuri Alberto fazer o gol, né? Mas o Yuri Alberto mais uma vez não conseguiu. Então, a gente sabe como que é o momento ali do centroavante. As laterais do Corinthians, principalmente a defesa, ainda segue tendo muitas dificuldades. Mas é aquilo, é o início de trabalho do técnico Ramon Dias, né? Falando um pouquinho sobre o fim da partida. Ainda na zona mista, o Kaká, que foi aí o principal nome no segundo tempo, acabou mandando um recado para a própria imprensa. Ele foi um dos jogadores que iam falar com os jornalistas na zona mista da Neoquímica Arena, mas passou ali rapidamente, falou bem rapidamente e acabou xingando, né, falando palavras de baixo calão aí contra a própria imprensa, mandando esse recado, né, falando para a mídia que a gente não pode falar aqui dessa forma. Mas, e aí o Romero também, logo na sequência, falou que já não tinha visto, não sabia dessa atitude do jogador. O Kaká, inclusive, foi às redes sociais pedir desculpa pela sua atitude na zona mista.
E de fato ali ele falou que tinha ouvido algumas coisas negativas vindo da imprensa e se estressou no final da partida, mas que respeita o trabalho da imprensa, que respeita todo o trabalho que a equipe vem fazendo e pediu desculpas. Ok, esse foi o panorama aí do final do jogo, que ficou bem quente, inclusive. Agora, falando aí do Ramon Dias, né, o técnico. Claro, a gente não tem muito o que falar, porque ele teve 5 dias para trabalhar e, de fato, ainda não conseguiu colocar o seu trabalho em prática, né? Então, a gente vai ver já nas próximas partidas. Mas ontem a gente conseguiu ver a vibração, principalmente de Emiliano, que é o seu filho, que é o seu assistente ali, né? A gente conseguiu ver a vibração deles com o gol da comissão técnica. E, claro, o Ramon Dias também, na coletiva de imprensa, falou elogiou a torcida, todo o gás, aquela euforia, né? Então, é um técnico muito identificado com esse lado. E é muito bom isso, inclusive. Bom, vai ter um apoio muito maior, né? A gente sabe o quanto que a torcida do Corinthians apoia demais ali na arquibancada. Parece que joga muito junto, né? O que a gente espera aí é que o Ramon Dias consiga, de fato, ajeitar esses graus bastante ruins que tem no Corinthians ainda. Meio campo, defesa, ataque. Então, encaixar ali o que precisa ser encaixado. Corinthians agora volta a campo contra o Bahia no domingo somente. Então, vai ter uns dias aí para trabalhar. E vai enfrentar o Bahia lá na Arena Fonte Nova. Então, é um jogo fora de casa e é um jogo para se atentar bastante. O Corinthians continua na zona de rebaixamento, para vocês verem aí como a situação do Timão tá séria. Venceu, mas continua na zona de rebaixamento. Apesar disso, já dá um fôlego maior, já dá um respiro maior ali na tabela de classificação, né? Bom, eu vou ficando por aqui, então espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, deixem o seu comentário também, isso é muito importante para o canal aqui crescer de modo geral. E a gente volta nos próximos jogos para trazer uma análise aí do primeiro tempo, do segundo tempo e também elogiar e criticar o que tem que ser criticado e elogiar o que tem que ser elogiado. Um beijo!